Curso de Windows, aula 72. Vamos para a nossa 25ª etapa dos drivers e dar os últimos drivers aqui de rede. npsvc trig. Esse arquivo do Windows está relacionado ao Named Pipe Service Triggers. Na aula anterior, nós falamos de Pipe Service, ou seja, que aproveitam resposta do processo anterior para continuar em algum processo. Então, ele é usado para comunicação entre processos, permitindo que diferentes processos comuniquem entre si. É a filosofia do pipe. Mas você acrescentando trigger, se vocês mexem com bancos de dados, como Oracle, como MySQL, vocês sabem que nós podemos criar eventos de bancos de dados. Quando, por exemplo, um registro foi inserido em uma tabela, ele pode provocar alterações em outras tabelas. São triggers que, no nosso português, seriam gatilhos. Então, eles são detectados ou ativados, sobre eventos que ocorrem tanto no sistema quanto em aplicativos. Nosso principal exemplo são os bancos de dados. O arquivo em si não é prejudicial, mas por prover esta comunicação entre processos, ele pode ser explorado por algum vírus. Ou seja, se estiver infectado, vai ter problemas. Se você suspeitar que ele foi comprometido, você estiver notando uma lentidão e tal, você vai lá e confere os tamanhos observados dos arquivos sys. Dá para você listar, porque eles estão em Windows System 32 Drivers. Suspeitou, vai lá dar uma olhada, tamanho diferente ou data muito diferente dos outros arquivos sys, você ou substitui ou você cancela o serviço. Mas se você tiver bancos de dados rodando, então, provavelmente, você vai ter que substituir e não só deletar o serviço. Serviço NSI é um dos mais básicos aí de rede, está na camada de hardware. Por quê? Ele é responsável por enviar notificações de rede para os clientes de modo usuário. O que ele faz? A cada vez que você adiciona ou remove interfaces de rede, como placas, anteninhas de Wi-Fi, roteadores e tal, ele notifica o sistema. Se ele for desabilitado, outros serviços que dependam dele não vão conseguir iniciar. É óbvio, E se você parar o serviço, você vai perder a conectividade de rede. Principalmente se você for adicionar um dispositivo, ele não vai detectar, então não vai reconhecer. Você vai pensar assim, acabei de colocar uma placa, por que não está funcionando? Ou então você despluga o roteador, coloca no roteador novamente, e aí ele não vai reconhecer mais o roteador. Ele perdeu a conexão e agora a nova conexão ele não sabe o que está acontecendo. Então, você vai embaralhar completamente a camada de hardware aí dos seus dispositivos de rede. NSI Proxy é um arquivo sistema que, como tudo que a Microsoft coloca, é gerenciamento de conexões de rede e transferência de dados nesta rede. Não, ele faz mais do que isso. O administrador da rede pode eleger um servidor como um proxy server, de modo a fazer dele um intermediário de serviços. Ou seja, um dos principais exemplos é a internet. Você pode designar que o seu computador não vai se conectar diretamente à internet, mas sim através de um proxy, que vai ser o seu servidor de proxy que vai rodar esse serviço aí. Como é que ele funciona? Ele atua como intermediário, coleta informações sobre tráfego de rede e aplica regras a ele, ou seja, ele vai dizer, por exemplo, você vai proxiar HTTP por um servidor, HTTPS por outro servidor, FTP por outro e assim por diante. Tá? Então, de acordo com essas especificações que você dá na configuração de rede, ele encaminha o tráfego para um outro servidor. Seria mais exato dizer para outro server. Então, ele fornece notificações de rede para clientes em modo de
o usuário, também pegando as adições ou exclusões de interface. Tá? Ele pega também as funções da camada de NSI. Então, com esses 3 drivers, a gente encerra os drives de rede relacionados a LAN. Não percam as próximas aulas. Muito obrigado por sua paciência e atenção.